Nessa questãozinha aqui de equilíbrio químico, pessoal, nessa questão ele fala o seguinte para mim, olha só. Analise a reação química a seguir. A partir dela, pode-se afirmar corretamente que, olha só, temos uma reação que, no sentido direto, é exotérmica e no sentido inverso é endotérmica, tá? Porque o valor do ΔH ó, é negativo. Ok. Aí vamos lá. Letra A. Aumentando a temperatura, haverá deslocamento do equilíbrio no sentido direto da reação? Não. Se eu diminuir a temperatura, eu favoreço a reação exotérmica. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação endotérmica. A reação direta é exotérmica, certo? Se a reação direta é exotérmica, eu tenho que diminuir minha temperatura para favorecê-la, tá? Então, não é aumentando a temperatura, é diminuindo a temperatura. Letra B. De uma forma geral, segundo o princípio de Le Chatelier, com relação à modificação da concentração de um dos participantes, o equilíbrio se comporta da seguinte maneira. Com o aumento da concentração de A, o equilíbrio desloca-se no sentido inverso da reação. Olha só, se eu aumento A, pessoal, eu vou tentar... É como se fosse uma balança, tá? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma balança, tá? Tá em equilíbrio a balança. Tá em equilíbrio. Aí eu pego e adiciono um bocado de coisa aqui. Adiciono um bocado de coisa aqui. Veja, a balança vai pesar para esse lado aqui. A balança vai pesar para esse lado, certo? Esse lado aqui vai pesar. Então, esse lado aqui eu tenho que aumentar o peso dele para que eu consiga equilibrar a balança. E para eu aumentar esse aqui, eu tenho que formar esse aqui. Então, olha, é só pensar numa balança, tá? Então, como eu tenho que formar esse daqui, eu tenho que ter a reação direta. Então, não é no sentido inverso que vai ocorrer, tá? Porque eu aumentei A, só que para eu equilibrar, para manter o equilíbrio, eu tenho que aumentar C, né? C que é o produto. E para aumentar C, eu tenho que ter... a reação tem que ocorrer no sentido direto, tá? Ok, porque eu tenho que formar o composto C para aumentar o peso dele do outro lado. Letra C. Caso haja participantes sólidos, no estado sólido, desculpa, um aumento ou diminuição da concentração dos mesmos provoca deslocamento do equilíbrio. Não. A água não vai provocar deslocamento de equilíbrio, né? O aumento da concentração de água, etc. Não vai. E de sólidos também, tá? Sólidos não vai mexer no equilíbrio, tá? Se eu aumentar ou diminuir a concentração deles, não vai mexer no equilíbrio. Ok. Letra D. Segundo os estudos realizados por Le Chatelier, os únicos fatores capazes de promover o deslocamento de um equilíbrio químico são concentração do participante, temperatura e pressão. Perfeito, né? É o que a gente estuda, né? São os fatores que vão promover o deslocamento de equilíbrio. Então, letra D, corretíssima. Letra E. Aumentando a pressão do sistema, o equilíbrio será deslocado no sentido inverso, ou seja, ele será deslocado da direita para a esquerda. Olha só, vamos fazer uma análise volumétrica. A mais B forma C. Veja, todos estão no estado gasoso. Todos. Aqui eu tenho dois volumes, porque eu tenho um aqui, um aqui. E aqui eu tenho um volume, porque eu tenho um, o coeficiente do C é 1. Então aqui é um volume. Veja, quem é que tem maior volume? É do lado dos reagentes. Quando eu aumento a pressão, pessoal, eu favoreço a reação no sentido de menor volume. Certo? Então, se eu aumento a pressão, eu favoreço, nesse caso aqui, a reação direta, tá? Você tem que lembrar dessas coisas, é muito importante, tá? Então, aumentando a pressão do sistema, a reação vai ocorrer no sentido de quem tem menor volume, que é, nesse caso aqui, a reação direta, tá? Então, tá errado, certo, pessoal? Porque não tem que ser no sentido inverso. E até enfim, não tem que ser no sentido inverso, tá errado aqui, tá bem errado. Por isso ficamos, pessoal, com o gabarito letra D.